Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tássia Tages e vou começar a falar com vocês a partir desse momento sobre uma série muito importante que fala sobre liderança. E esse processo não tem como iniciar sem contar um pouco da minha história, começar a falar um pouco sobre mim mesma, né? Afinal de contas, a gente não fala nada a partir do outro, tem que falar primeiro a partir de nós. Como nós vamos falar sobre liderança, eu vou falar um pouco sobre liderança, né? No meu ponto de vista, naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho exercido ao longo dos anos e que tem dado super certo. Tem toda uma história por trás e você precisa conhecer um pouco dessa história para entender o contexto de como tudo chegou até aqui, né? Toda essa construção de missão, visão e valores, certo? Mas para isso, pessoal, eu preciso falar, né, passar algumas informações muito importantes aqui para vocês. Se vocês ouvirem algum barulho, né, seja aqui do computador, do celular, ou até mesmo de uma criança, de um cachorrinho, foquem no conteúdo, foquem aqui nessa palavra, porque o mundo está assim, hoje tudo é de casa, tudo ao nosso redor tem que ser o mais transparente possível também, dentro da sua própria realidade. Hoje existe tanta transformação, né? Tanta maquiagem que a gente acaba perdendo até essa própria identidade. Então, assim, vamos fluir naturalmente, como tem que ser, de forma bem natural mesmo. E aí eu vou começar contando para vocês um pouco de mim mesma, para a gente poder evoluir nesse processo de liderança na qual eu atuo hoje. E eu quero contar um pouco da minha trajetória para vocês, tá? Para vocês me conhecerem mais, um pouco mais, para quem não me conhece, né? E para quem me conhece, poder conhecer ainda mais. E então, pessoal, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem no finalzinho lá do Rio Grande do Sul. Nasci num lar que não era cristão, né? Hoje eu falo aos cristãos, né? Para empresas, para líderes, para gestores, gerentes, né? Para vendedores, para pessoas que sabem que tem esse chamado de transbordo, de influência na vida dos demais, das pessoas, que quer ser relevante na vida das pessoas, que tem esse prazer de ver o outro, né? Ir além, alcançar os seus alvos, seus objetivos, ser quem eles mesmos são, né? E extrair o melhor de cada um deles. E aí, baseado em tudo isso, né, eu sou também essa pessoa, eu sinto muito importante essa necessidade de te falar que eu não nasci nesse lar com princípios, né, valores estabelecidos pelo reino de Deus, por exemplo. Eu vim de um lar que não era cristão, né, os meus pais também se separaram na minha infância, eu tinha 4 anos de idade, eu e os meus irmãos, né, que somos alguns, o Gelson, o Lucas, o Iago e o Luiz Felipe, nós somos eu e mais 4. E dentro desse relacionamento entre os meus pais, onde meu pai é cético, né, ali não tinha uma fé estabelecida, mas um homem que dentro dos seus próprios pensamentos, né, ele tinha ali sua visão, sua missão e seu valor também, e estava em constante aprendizado, está até hoje, como todos nós. E a minha mãe também tendenciava ali a uma fé dela, que ela buscava todos os dias, mas também dentro de uma limitação que não permitia muitas vezes esse alinhamento de um casamento. Enfim, sobre o casamento dos meus pais, eu não vou me ater muito, mas é necessário falar sobre ele. Meus pais, eles se separaram, porém, só um momentinho, pessoal. Pisamos na terra, sim. Porém, eles não deixaram de ser presentes, assim, né? Minha mãe criou a gente com bastante dificuldade, nós não tínhamos condição financeira, passamos muita dificuldade, muitas mesmo. E meu pai também, mas meu pai sempre foi muito presente. Porém, tudo isso gerou muitos bloqueios. E eu preciso muito falar disso, porque lá atrás, né, essa questão de paternidade, ela influenciou muito, né, embora eu tinha minha mãe e meu pai ali presentes, sempre ali tentando dar o melhor, estar com a gente, né, mas já tinha uma outra família constituída, foi gerando esses bloqueios, medos, né, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de ser amado, de ser observado, de sempre ter alguém ali vendo, né, que você tem valor. E aí todos os dias você, né, vai perdendo um pouquinho da sua identidade. E eu fui vivendo isso sem perceber, fui perdendo, né, perdendo essa identidade, mas havia algo sempre gritando dentro de mim dizendo: você é especial. Mas eu não sabia como lidar com isso, sabe? Então a forma de lidar muitas vezes era com uma carência absurda, querendo chamar a atenção das pessoas ao meu redor, querendo fazer tudo para todos, né? E muitas vezes até deixando de fazer algo muito importante para mim. Com o passar do tempo, né, dos anos, né, eu fui crescendo, outros desafios,
na minha trajetória, muita dificuldade. Comecei a trabalhar muito novinha mesmo, aos 14 anos de idade, 13 para 14 anos. Saí de casa, né, ali por volta dos 15 anos de idade, fui morar só. Tive uma transição de cidade também, adolescente, para trabalhar com a mãe de uma amiga, morei numa garagem, desbravei, aprendi muito com ela. Ela não queria, não é porque eu não podia morar na casa delas, tá, pessoal? É porque realmente, assim, eu sempre pensei em desbravar e não atrapalhar as pessoas. Então, eu mesmo me propus a montar minha casa nessa garagem, um lugar muito frio. Deus é muito bom, colocou pessoas ao meu redor que me deram as coisas da casa, né? Me abençoaram com aquilo que eu precisava. E eu fui aprender desde caixa, desde bater na porta do cliente ali para poder fazer um estudo de mercado, para conhecer um pouco mais, a vender o produto, né? Que a mãe dessa minha amiga me ensinou. Pessoas maravilhosas, pessoas que eram como pai e mãe mesmo, sabe? Como anjos. E foram uma base muito, muito, muito bacana na minha vida. Nesse período também que eu mudei de cidade, né? Eu continuei os meus estudos lá, tive um relacionamento, né? Com um namorado, fiquei grávida aos 17 anos, eu perdi esse filho. Foi um processo bem doloroso que foi mexendo muito na minha identidade. Eu precisava dizer isso para você. Eu sempre tive muita vontade de estudar psicologia. Tem onde chega o processo do conhecimento, mas todos os bloqueios que me atrapalhavam para esse degrau, né, que a gente precisa viver. E aí eu lembro que eu fui no meu pai, fui falar com ele sobre esse desejo, esse sonho que eu tinha de ser psicóloga, né, de poder entender mais da mente humana para servir as pessoas, poder ser relevante na vida delas, mesmo sem eu ter a minha identidade revelada, e lutar pelos meus ideais, assim, né, o meu objetivo de vida, o sonho, aquilo que eu fui designada para fazer, algo gritava dentro de mim que era por esse caminho. Mas a minha realidade, ela não era tão simples assim. E aí eu conversando com meu pai, nesse processo também de estudo, ele falou para mim que de repente seria legal eu não fazer a psicologia, porque não tinha portas abertas naquela época com tanta facilidade, uma vez que eu já falava que o meu intuito da psicologia, ele me perguntou, né? Falei, o meu intuito da psicologia é o mercado de trabalho, é auxiliar dentro das empresas, né, com a psicologia do trabalho. Gente, eu não tinha muita noção sobre isso, mas meu coração já queimava por isso, de uma forma absurda. E aí ele foi meio que me tirando de cabeça, sabe? Porque tinha uma preocupação ali dele também, assim, como eu não consigo ajudar, eu não consigo manter. Ela também não consegue se manter, né? Uma família com muita escassez. E aí, então, ele falou, por que você não faz administração de empresas? Faça administração de empresas e aí depois, futuramente, você pensa em algo assim. Mas eu já te falo que de cara, a administração de empresas vai te abrir portas que vão te proporcionar uma melhor qualidade de vida para você poder você mesmo manter os seus estudos. Isso eu era bem nova, né? Eu passei ele no vestibular. E aí eu comecei, até com o auxílio do meu pai e da minha madrasta, comecei uma faculdade. E assim, foi um pouco desastroso, porque eu não era aquilo que eu desejava, né? Mas foi muito importante o processo, né? Dos 2 anos que eu estudei, né, nessa universidade, né, dentro das grades, né? Estudando ali sobre administração de empresas e passando por algumas cadeiras muito especiais e necessárias, né? Passando pela matemática financeira, passando pela parte jurídica de um negócio, pela parte do empreendedorismo e por aí vai. Quem fez administração sabe como todos os livros da história, né, da construção da administração no decorrer da história, as revoluções que aconteceram, e eu fui me empenhando, estudando aquilo, mas algo dentro de mim dizia, isso é tudo muito bom, mas você não está focando naquilo que você é chamado. E eu sentia aquela dor no meu coração, mas eu não sabia como lidar com aquilo, né? Afinal de contas, eu achava assim, muito importante eu também atender aquela expectativa da minha família, eu precisava muito ajudá-los financeiramente, eu tinha uma meta, eu preciso trabalhar para mudar a história do meu pai e da minha mãe e dos meus irmãos. Sempre foi o meu objetivo, desde o começo, né, até eu ter um encontro comigo, um encontro com Deus e tudo fazer sentido, e que esse transbordo iria acontecer de forma natural quando eu vivesse a minha identidade de fato, né, de verdade quem eu sou. E depois você vai entender o que tudo isso tem a ver com liderança, né, por que eu estou falando sobre isso. E aí, quando eu cheguei na parte dos recursos humanos, né, foi um boom, assim, foi um choque muito grande, porque eu percebi
que eu estava assim perdendo tempo mesmo, perdendo mesmo, e foi uma grande frustração, ao ponto de eu arrumar uma forma de fugir daquilo. E aí surgiu uma porta de trabalho para viajar ao Brasil, para poder abrir, né, para uma empresa específica, abrir portas, né, fazer um estudo de mercado, estudo de campo, e abrir portas na área farmacêutica. Não era a minha área, mas eu faria simplesmente a parte do estudo de mercado, a parte mais comercial, de visitar algumas empresas, e isso eu teria que viajar. Como eu já tinha passado por aquela frustração daquele relacionamento no qual eu tinha perdido um filho, era um relacionamento também um pouco abusivo, onde nós não tínhamos nada semelhante de propósito de futuro juntos, né? Enfim, a gente não manteve esse relacionamento, tudo colaborou para que eu pudesse sair daquela situação, né, caótica que eu me encontrava, de viver uma história que não era minha, mas que fazia parte de um processo de crescimento diante de toda a minha realidade desde criança, né, que só estava evoluindo, né, o meu ser ali. E aí eu abracei essa oportunidade de uma empresa de cursos, né, profissionalizantes, e vim, na verdade, né, caminhando. Hoje eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, por alguns estados brasileiros, fazendo esse trabalho, até o momento que eu cheguei aqui no Triângulo Mineiro. Vou resumir bastante para você entender onde eu quero chegar. E chegando aqui no Triângulo Mineiro, eu conheci o meu atual esposo, e através da família deles eu conheci a Cristo. Eu já por visitar, uma vizinha me levava para a Igreja Católica, eu já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo na Igreja Católica, eu via a manifestação do Espírito Santo, eu ficava sempre muito curiosa. Passei por diversas religiões ao decorrer do tempo, porque eu sentia que havia algo me chamando, mas eu não conseguia encontrar a verdadeira verdade. Eu sempre dizia, eu não queria ter essa experiência pela vida do outro, eu quero, de fato, buscar a minha própria experiência. Desculpa novamente, pessoal. Buscar a minha própria experiência ali no dia a dia. Então, eu passei por diversos lugares para conhecer, tudo mesmo que você imaginar, tudo. E aí, quando eu cheguei aqui, a família do meu esposo cristã, né? E aí eles falavam de Jesus de uma forma diferente. Só que mesmo assim, eu muito crítica, falava, não acredito, as pessoas elas precisam viver isso na prática, e eu via muito, julgava muito, né? Julgava muito, olhava muito com o meu olhar humano, julgador, crítico, e falava assim, não, se for para ser desse jeito, eu prefiro ficar enfiada no errado, do meu jeito, enfim, com muitos erros, assim, do meu ponto de vista, até o momento que o Senhor me visitou e eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Isso faz parte disso tudo que eu estou te falando, dessa construção do meu eu, no qual eu pude me tornar a líder que eu sou hoje, né, e que eu tenho aprendido a ser todos os dias. E aí, nesse processo de conhecer a Cristo, né, de visitação, onde ele me visitava, ele foi tendo muito amor com a minha vida, assim. Eu fui pedindo também, isso é muito importante você saber, porque ele só entra onde você dá acesso. Então, se você clama no seu coração, se você pede para Deus, visita, fala comigo, ele vai falar na tua linguagem, ele vai arrumar uma forma de falar com você. Ele fala muito comigo em sonhos até hoje, em algumas vezes por visões, às vezes com uma impressão no meu espírito, e Deus fala com cada um de uma forma diferente, conforme você dá esse acesso e conforme você se compromete a estar com ele. Você precisa estar com ele. Senão não tem como que você quer ser amigo de alguém que você não tem tempo para ele, né? E tudo é muito, muito lindo. Tudo com ele é muito lindo. E aí eu tive encontro, eu pedi até, inclusive, comecei a dizer assim, Senhor, eu quero sair do controle, para que o Senhor entre no controle, eu quero reconstruir toda a minha história. Assim como o Senhor falou a Nicodemos, né? É necessário que você nasça do Espírito. Ai, como que eu faço isso, né? Como que eu vou nascer de novo? Por acaso vou voltar pro ventre da minha mãe? Não. Você precisa nascer do Espírito. E aí, de fato, eu falei, eu preciso nascer do Espírito. Isso foi em 2010. Tem aí, né, já 11 anos dessa trajetória que eu tô aprendendo até hoje. Todos os dias ele me surpreende com algo novo. Todos os dias ele desconstrói um pouquinho de mim, constrói um pouquinho dele em mim. E aí assim eu consigo também ser relevante na vida das pessoas que ele colocar ao meu redor. Com certeza não será na vida de todos, é por isso que existe vários tipos de pessoas. E na área que você é mais ferida, é a área que você é usado para curar, é a área que você é usado para transbordar. E aí só vamos sendo nós mesmos, né? E aí dentro desse impacto que eu fui tendo com Cristo, todos os dias ele falava assim, filha, eu te chamei para algo específico nessa terra.
E eu vou te mostrar isso todos os dias, mas primeiro eu preciso desconstruir muito de você, porque tem muita coisa errada em você, muito bloqueio em você. Existe pensamentos, né, caóticos dentro de você, formas que você lida com a vida que estão erradas, que é destrutivo, e eu não posso te dar voz enquanto você não mudar essa essência que tem dentro de você. Eu preciso esvaziar esse pote, esse vaso, para encher da essência verdadeira. Então você precisa nascer do Espírito mesmo. Isso demora muito, mas esse processo ele é valioso, ele é doloroso, mas ele é um processo que cura. E se você estiver curado, você com certeza vai curar. Por que é importante falar isso dentro do processo de uma liderança, né? Porque para mim, esses códigos são códigos secretos, né? Que multiplica o valor como células que vão se multiplicando. Esse valor de tudo aquilo que eu fui vivendo, ele me trazendo para o alvo, todos os dias ele me reposicionando na minha identidade, né? E eu, assim, ia lendo, ia estudando, ia buscando, porque até então eu não voltei a estudar em uma faculdade, né? Eu simplesmente continuei estudando cursos, fazendo cursos, pegando os meus diplomas, fazendo cursos, algumas especializações ali, mas nada que fosse, e tudo nessa área de gestão de pessoas, né? Que é a área que eu me encontro, a área que eu sou apaixonada, a área que eu transbordo, a área que meu coração vibra, e é para isso que eu nasci, é isso que eu vou fazer na minha vida. Nessa área de gestão de pessoas mesmo, dentro das organizações, e aí eu fui buscando esse conhecimento através desses códigos que Deus foi revelando de mim mesmo, que foi multiplicando dons e talentos internos de mim mesmo, e que hoje pode transbordar sim, e transborda já na vida de pessoas, né? E falando aí sobre esses códigos, um dos códigos, ele falava para mim assim, havia uma voz que dizia, estude tudo que você puder, mas existe códigos secretos que vêm do céu. Esse é o código da multiplicação, que é um tema que vocês vão ouvir falar muito, na verdade, né? Que Deus colocou no meu coração também um dia, falando sobre isso, falando, eu tô te dando o código da multiplicação, mas ela não se preocupe se alguém disser, esse não é o código da multiplicação, é assim, assado, não se preocupe com isso, porque é o teu código da multiplicação, o código é secreto, é como o código de uma chave, é como o código de barras, um código bancário, são códigos seus, exclusivos seus. Você é único. Eu sou única. Não existe outra Tássia na Terra, não existe outro você na Terra. Esse é o meu código secreto. E eu só posso multiplicar, né? No momento que eu coloco esse código no coração de alguém, faz sentido para esse alguém, então eu abro. E ali há um transbordo natural. E aí se multiplica. É sobre isso que eu vou falar. De forma simples, dentro da minha essência, não pautado em estudos sobrenaturais de muitas pessoas, de pessoas que estudaram, tiveram a sua própria experiência, na qual eu amo, ouço, leio, amo estudar, estudo até hoje, já estou engajada e sou estudante de recursos humanos ainda, nunca vou parar, inclusive todo o tempo buscando universidades fora do Brasil, para que eu possa me qualificar cada dia mais, né? Me especializar cada dia mais em áreas, mas sempre buscando assim, mas afinal de contas, qual é a minha essência? No que eu posso usar para mim, porque eu não quero ser uma cópia de ninguém. É algo que eu sempre ouvia. E aí, voltando um pouquinho, né, para a gente poder não deixar nenhuma janela aberta, existiu um processo na minha vida, olha como que Deus trabalha, que eu gritava dentro de mim, você precisa ter um diploma, você precisa ter uma faculdade, algo dizia dentro de mim, gente, eu ficar dentro de um negócio que eu vou ficar estudando vários temas diferentes para ter um conjunto de informação, se eu poderia focar em algo específico que eu acredito. Poxa, eu acredito muito na ciência de dados, eu acredito muito no processo de transformação de mente, no processo de reconstrução de valores, nessa reconstrução de valores, nesses processos internos mesmo nosso, né? E aí sempre dizia assim, vinha algo no meu coração, mas era algo mais, eu acho que era mais racional, não era no coração não, algo racional, por causa da cobrança dos bloqueios do passado, não, você precisa ter um diploma, você precisa surpreender, impressionar, e não sei o que, mas uma tristeza dentro de mim falava assim, você precisa provar o que para as pessoas? O que você precisa provar? Você precisa provar que você vai ficar no mesmo emprego por 30 anos, porque é isso que as pessoas cobram de você? Que você precisa, porque eu sempre amei a área de consultoria empresarial, então ela mudava muito de ramo, de atividade, ela multiplicava muito rápido, sempre tinha que envolver processos e pessoas, eu deixava estabelecido algo naquele lugar, treinava pessoas para aquelas áreas específicas de causa, de necessidade, atendia aquela expectativa, transformava ali aquelas pessoas, deixava elas preparadas para seguir e eu ia para a próxima missão, e eu sempre fui feliz assim, mas eu ouvia muitas críticas em relação a isso, porque você
você precisa ter constância ali num lugar só. Eu falava, gente, eu tenho constância na minha área, eu queria explicar isso. Eu falava, eu vou desistir de tudo, eu devo estar errada mesmo, eu vou fazer uma faculdade, vou focar e vou arrumar um trabalho num banco, e vou ficar quieta, vou fazer concurso. E ali, e toda vez que eu falava, meu esposo até inclusive falava antigamente, ele falava, faz um concurso, você é inteligente, seria muito, você vai passar. Eu falava, é verdade, eu vou fazer, eu vou passar, eu vou ver muito bem. E vinha uma tristeza. Eu chorava, gente. Sério mesmo, eu chorava por dentro. Eu não posso falar que eu me emociono. Porque muitas vezes, eu quis atender a necessidade das pessoas que eu amava e que eu sei que me amam, que não queriam que eu me machucasse. Mas todos os dias eu perdi um pouquinho de mim. Todos os dias eu queria ser alguém que não era eu. E todos os dias as pessoas me feriam muito com essas palavras. E eu fui desistindo por causa disso. Mas antes de desistir, eu ainda entrei em outra faculdade. E nessa faculdade de processos gerenciais, eu estava muito feliz, porque eu estava num trabalho no setor automotivo, no qual eu fiquei 4 anos, onde eu liderei, supervisionei por volta de 15 concessionárias no setor, numa empresa terceira dentro dessas empresas. Tinham muitos funcionários, eu liderava bastante gente. Houve um transbordo sobrenatural, porque eu vivi o meu chamado na prática. Eu consegui ser eu desenvolvi todas as técnicas que eu acreditava com a minha essência, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei com grandes homens e mulheres de negócios no mundo. Pessoas simples que se tornaram relevantes, porque o coração delas estava num transbordo, na essência de levar aquelas pessoas para o alvo. E eu me emociono muito, porque foi uma época muito dolorosa para mim, muito difícil, mas que me construiu quem eu sou hoje. E eu não sei por que eu senti muito no coração de te falar sobre isso. Com certeza isso vai fazer muito sentido para você. Achei um paninho aqui. Vai fazer muito sentido para você, com certeza, né? Deus sabe de todas as coisas. No decorrer de todas as séries aí, falando sobre liderança, você vai entender. Eu vou poder contar um pouco detalhado também, um pouco de cada coisa dentro disso. Sempre vou colocando. Eu gosto de deixar bem o fluir do Espírito Santo. E dentro dessa empresa, ali no setor automotivo, estudando, né, me dedicando, fazendo processos gerenciais, aprendendo várias escalas de um processo de gestão que é diferente da liderança, né? A gente sabe que é um complemento. E o quanto foi importante para mim todos esses estágios, mas eu só queria ter um diploma, sabe? Porque, na verdade, gente, eu estudava aquelas técnicas e muitas vezes eu ia ler material da faculdade e eu falava, gente, existe algo muito mais profundo do que isso. E aquilo também me incomodava, mas eu falava, agora eu vou concluir, vou pegar esse diploma. E aí, o que aconteceu? Veio a minha gravidez, eu fiquei grávida. Super bem já sucedida na minha área que eu estava, né? Eu e meu esposo caminhando bem, né? Com Cristo, caminhando bem ali com os processos, né? De tudo ao nosso redor, familiar, né? A família batendo palma, porque aí você tá bem, você tá ganhando teu dinheiro, você tá servindo, você está ajudando, e aí tá tudo bem para todo mundo. Só que eu não estava muito bem. Eu estava bem em partes, mas eu queria provar algo para as pessoas. E aí chegou um momento ali que eu falei, tá, então agora faltava pouquinho. Eu fiquei grávida e falei, vou concluir agora. Eu fiquei feliz demais com a gravidez, não era algo planejado, mas veio em ótima hora. Mas veio uma notícia que eu estava com descolamento de placenta e que eu precisava ficar em 100% repouso. Naquela época não era home office, não era nada home office, nada online, assim, era presencial. Embora a minha faculdade, ela era presencial em alguns dias, não era todo dia. E aí eu fui pra cama, fui parar numa cama. E eu fiquei ali praticamente toda a minha gravidez. Eu parei de trabalhar, eu fiquei encostada pelo governo, né, ganhando ali. Vocês não têm noção, gente. Eu e meu esposo, assim, tava começando uma vida simples, mas a gente já tava vivendo uma vida que para nós já era sobrenatural, né? E aí paralisou tudo e mais uma vez eu tive que trancar no finalzinho da minha faculdade, né? E aí eu falei, gente, tem alguma coisa, sabe, nisso que tá me incomodando. Eu deveria, desde o início, ter feito o que queimava no meu coração, porque eu teria concluído, mas muito mais do que ficar 5 anos, 10 anos fazendo para ter um certificado para agradar e trazer um resultado para pessoas, normas e regras de uma sociedade que foi imposta, né, que é muito importante o estudo, é uma forma de comprovar, e eu não faço nenhum tipo de crítica ao estudar, mas eu estou falando da minha história, dos meus erros com os estudos, né.
com as minhas decisões, por conta dos meus bloqueios, por conta das minhas feridas, por conta dos meus medos. E, enfim, aí passei esse processo, né? Minha filha nasceu, eu tive um choque de amor por ela, e ali Deus desconstruiu mais um pedacinho de mim. Ele falou, agora você vai cuidar daquilo que é mais importante, que é a tua família. Agora você tem uma família. Porque o seu marido já é sua família, mas agora vem a sua filha, você vai entender o que é a plenitude de um amor verdadeiro. E de fato, gente, foi o maior amor da minha vida, depois de Cristo, eu falo, né? Foi a minha filha. E aí partindo, né, desse novo tempo que Deus me deu, né, eu já tinha vivido na gravidez ali esse processo de me enfiar de cabeça nas escrituras, conhecer mais do coração de Deus. Quanto mais eu lia sobre ele, mais ele revelava quem eu era, e que na verdade o meu chamado era só ser eu mesma. Só ser eu mesma, descobrir quem eu era e ser eu mesma, sem farsa, sem nada, sem querer agradar todo mundo, sem querer atender a expectativa de todo mundo ao meu redor. E todos os dias ele falava a mesma coisa, e falava, olha, eu tô te entregando um principal discípulo, e o principal discípulo são os filhos. Então, você precisa aprender o que é, tá? Liderar a si mesmo. Depois você liderar a sua casa. E aí sim você vai dar o próximo passo. Mas sem isso você não vai dar passo nenhum, porque você entregou a vida para mim. Você saiu do controle. Um dia eu orei para Deus e falei, Deus, eu não quero mais fazer nada da minha força, do meu jeito, da minha maneira. Eu vou viver aquilo que o Senhor falou que todos os dias, todas as manhãs, eu vou viver aquilo que está escrito a meu respeito, e que eu vou viver um dia de cada vez. Sem expectativas. Sem colocar a minha esperança, né, as minhas expectativas todas em pessoas, embora eu sempre estou aqui para servir as pessoas da melhor forma, que também foi outra coisa que Deus foi me ensinando ao longo do tempo, que era servir e amar na essência deles, e não na minha própria essência, esperando algo deles em troca para me saciar. E aí, dentro desse processo, depois da gravidez, que ele me ensinou muito, veio a Theo, também me ensinou muito com a Teodora, minha filhinha, que hoje já tem 7 anos. E esses 7 anos, gente, que eu estou com a Teodora e com meu esposo, eu me dediquei a estudar só a minha área de pessoas. Livros, né, tanto da área de neurociência, quanto da área da psicologia, quanto da área de gestão, quanto progressos de empreendedorismo, e eu fui estudando muito sobre empreendedorismo, mas tudo falava sobre pessoas. E eu me afundei nas escrituras. Eu fui estudando, eu fiz teologia também, né? Acabei fazendo teologia. E para conhecer também um pouco da história, se vocês me perguntarem, gravação de tempos, de nomes, eu não sou muito boa para isso, mas eu consigo entender a história como um todo. Mas eu realmente estudei, não porque eu queria um diploma, não porque eu queria um reconhecimento, não nada disso, mas é porque eu queria conhecer mais de Deus, para poder entender mais sobre mim, mais sobre as pessoas, e ter mais misericórdia, mais amor, transbordar mais. Isso me emociona muito, muito, porque não é uma farsa, é uma vida de verdade, que me transformou, e hoje eu sou outra pessoa. Eu só posso falar daquilo que eu vivi. Hoje eu tenho 35 anos. E demorou tanto tempo, para mim chegar no estágio que eu tô hoje. Um estágio onde eu me sinto completa, eu me sinto próspera, eu me sinto com muita fartura, eu me sinto completa espiritual, porque eu tenho Cristo todos os dias me dando direção da minha vida, da minha história. Eu me sinto a pessoa mais feliz porque eu tenho a minha família que não é perfeita. Eu tenho sonhos e objetivos a realizar. Eu tenho o desejo de ter filhos adotivos, eu tenho o desejo no meu coração de mudar a educação do Brasil, eu tenho o desejo de servir cada dia mais as empresas no Brasil. Eu sempre oro por isso, né? Meu marido me acompanha. Eu orei muitas vezes para que Deus mudasse a mentalidade e o coração dos diretores, os CEOs, os líderes das empresas, porque elas estão com tesouros na mão, que são pessoas. Eu não pude contar para vocês quantas empresas eu passei, mas eu passei por várias, e nenhuma empresa que eu saí com problema com os donos. Porque eu sempre preferi manter um bom relacionamento do que manter um salário. Eu sempre preferi deixar um legado naquele lugar sem querer nada em troca. Sempre, de verdade. E eles podem assistir e deixar comentários aqui embaixo. Quem me conhece, quem foi meu diretor, quem foi meu líder, sabe que eu sempre deixei claro desde o início. O que adianta a gente fazer uma aliança eterna, uma falsa promessa de que você vai servir essa pessoa pro resto da sua vida e você quebrar essa aliança lá na frente? Eu falo que começar bem é muito bom.
Muita gente gosta, mas eu prefiro terminar bem. Eu prefiro 1000 vezes começar na transparência e aí essa aliança ela vai ser eterna da forma que Deus quer. Isso foi desde o início, gente. Mesmo sem eu conhecer Jesus, mesmo sem eu ter tido encontro comigo para poder chegar ao ponto de falar sobre liderança e tocar os projetos que eu toco hoje no Brasil de uma forma tão linda. E eu falo para vocês que é o início de muita coisa, que não é nem... Eu falo que não é nem 1% daquilo que ainda vai acontecer, que eu sei que vai acontecer, que já está determinado, que eu me determinei a viver. Porque tudo depende de nós. E dentro desses processos de pessoas que passaram na minha vida, que foram muito importantes, onde eu pude deixar esses legados, onde o meu interesse estava em servir essas pessoas, em ser relevante na vida delas, mesmo sem ter tido o encontro com Jesus naquela época, eu já vivi um transbordo de amor por vidas, por propósitos. Só que eu não conseguia viver isso lá atrás de uma forma técnica, profissional, com apoio da minha família, por todos os medos que eles também passaram. E eu lembrei que eu vou falar para vocês, uma das portas, das pontes, né, de acesso para os códigos da multiplicação do meu interior, para transbordar na vida das pessoas relevante, foi um fato que me abalou muito, que mexeu muito comigo. Vamos lá, a emoção tá muito. Foi o fato de que eu precisava perdoar todas as pessoas que passaram na minha vida e que me feriram, que machucaram e que, de certa forma, no meu entendimento da época, né, estavam ali no caminho, criando obstáculos, mas foram todas usadas para me aperfeiçoar esse aqui eu sou hoje. Todas eu amo demais. E o Senhor falou assim, perdoa no seu coração. E quando eu falo isso, eu falo assim, tá, só você carregava rancor? Não. Eu carregava tristeza. Por eu não conseguir ser quem eu era. Eu admirava essas pessoas, mas eu não admirava a mim mesma. E todo mundo me elogiava, dizia que eu era inteligente, que eu era diferente, que eu tinha projetos inovadores, que eu era criadora de coisas novas, de projetos novos, mas eu não acreditava em mim. Eu não acreditava. Eu ia pra casa e falava, eu não tenho coragem, porque eu não sou ninguém. Quem sou eu? E aí Deus falou assim, você precisa perdoar os seus pais, você precisa perdoar todas as pessoas que passaram ao teu redor, os teus irmãos, todos, independente. E eu fui pedindo perdão, um por um. Eu fui ligando, fui pedindo perdão, independente, sem saber o que eu já tinha feito, porque talvez, com certeza, eu devo ter ferido muitas pessoas, então eu fui pedindo perdão. E se tem alguém que eu feri, eu peço perdão aqui, porque eu não tenho nada contra ninguém de verdade. Porque eu entendi que todo mundo tem a sua história. E que todo mundo vai viver o seu chamado nessa terra. E que todas as pessoas que nasceram também vieram de histórias, também tiveram as suas histórias no decorrer do tempo. E que tudo aquilo que elas têm plantado foram coisas que elas também colheram, né? Muitas vezes elas só estão dando o que elas receberam. E eu também aprendi nesse caminho que a gente pode dar o que não recebeu. A gente pode dar amor sem ter recebido amor, porque é uma decisão todos os dias. A gente pode transbordar com águas doces da nossa boca. Uma das regras também que Deus colocou no meu coração era sobre o julgamento lá atrás, há muitos anos. Isso já é uma prática da minha vida e quem anda comigo sabe. Que eu detesto que falem mal dos outros perto de mim. Eu detesto. Porque é uma medida, gente, tão injusta. Você não pode medir ninguém. Você não tem esse direito. Você não sabe o que se passa, você não sabe a história de ninguém. Como que você pega a história de alguém e simplesmente começa a julgar no teu olhar, na tua medida? E eu aprendi que na medida que a gente mede, a gente é medido. Então eu sempre tive muito temor. Eu falo isso com muito temor e quem caminha comigo sabe, o meu esposo sabe, a minha família sabe, os meus amigos sabem. Não julgue, não julgue. Na medida que você mede, você é medido. E eu detesto falar dos outros, colocar as pessoas numa situação que não tem base fundamentada naquilo que ela é. Fala para ela, chama ela se você tem algo para seja relevante para a pessoa, né? Mas se você vai falar o outro, então assim, eu tô te falando disso porque isso foi também um processo que continuou me mantendo firme onde eu estou hoje. Na desconstrução do meu eu, né, das lutas do meu eu contra mim mesmo e na construção da minha identidade em Cristo Jesus, aquele que me formou, o maior líder de todos, que queria formar uma líder de si mesmo, que é esse tema de hoje. Né? Você ser líder de si mesmo, você precisa desconstruir todos os valores contrários que você deixou ser construído, todas as pedrinhas tortas, né, de uma construção, todo o fundamento que está errado, que você às vezes precisa jogar tudo no chão e fazer tudo de novo. Nascer de fato do Espírito.
e começar a desbravar e não deixar que as pessoas coloquem mais regras na tua vida e não deixar que as pessoas imponham e dito isso não vai entrar no teu coração. Isso não pode fazer morada dentro de você. Você precisa viver aquilo que você tem, a sua essência, o seu chamado, aquilo que você foi chamada para fazer e todos os dias correr atrás, né? Correr atrás, ter constância, ter persistência, não ficar pensando em fazer algo que vai agradar, que vai os outros, não, que essa é a essência, sabe? A essência principal, inventar uma história, arrumar um monte de diplomas para poder juntar uma farsa de alguém que você não é, para poder contar algo que não é de você mesmo. E essa é a essência de quem vive o verdadeiro código da multiplicação. Porque você não vai multiplicar na vida de todos, esse conteúdo não vai ser relevante para todas as pessoas, mas para muitas vai ser. Tem um povo, tem uma tribo que também viveu essa história, que também vive essa história. E é para você, é só para você. Os demais que não se encaixam nesse padrão, tá tudo certo. Vivam aí a sua vida, a sua história, façam as suas escolhas. Achem pessoas que têm um código, né? No qual entra aí na sua porta, abre a porta do seu coração e vai frutificar em você. Mas essa dentro da minha história, dessa minha desconstrução, dessa construção do meu eu, do meu novo eu, passou por muito mais etapas. Essa foi um pouco, né, da história da minha construção de pessoal, profissional. Depois desse período que eu passei tudo isso, eu voltei ao mercado de trabalho, como eu estava falando para vocês, dentro da minha área de gestão de pessoas, na área de consultoria empresarial, servindo algumas empresas, né, e auxiliando da melhor forma possível, construindo muros que estavam destruídos e sempre lidando diretamente com diretoria e com líderes. E eu sempre brinco, é uma forma de brincar que eu gosto de brincar assim, né? Mas é uma verdade, é uma brincadeira que sempre é verdade, porque tem coisas que a gente brinca que é verdadeira, sabe? Que dizem que a brincadeira sempre tem um ponto de verdade, é verdade. Eu digo que eu tenho um chamado para tirar o tesouro enganoso do coração do líder que está naquele lugar, do dono da empresa, né? Que muitas vezes tem se perdido no caminho, que muitas vezes tem destruído a sua própria família por causa do dinheiro, por causa dessas coisas todas que aí o mundo oferece, né? E aí Deus coloca essas pessoas no nosso caminho e acontece naturalmente. Todos os dias eu vou fluindo naquilo que o Espírito Santo vai me conduzindo. Eu estudo, uso técnicas, hoje eu uso a ciência de dados ao nosso favor, né? Estudos científicos que comprovam todo o desenvolvimento humano, a aplicação disso em metodologias empresariais. Uso toda uma base de conhecimento, sim, e continuo estudando hoje, né? Estudante da área de RH, na minha área hoje, né? Quero fazer ali também a minha pós-graduação, meu mestrado, sim, meu doutorado, e continuar estudando, mas não para provar nada para ninguém, mas sim para poder ter o meu conhecimento cada vez mais profundo e saber a história das pessoas, que é algo que me anima, me motiva, né? A sociologia, que todos os dias, quando eu leio ali um pouco sobre, eu também fico apaixonada. E todas as outras áreas que queimam no meu coração, que envolve essa gestão de pessoas. Eu hoje faço parte de um grupo que é conhecido na nação brasileira, né? Não vou falar dela aqui hoje, o intuito não é falar dela nesse momento, onde eu cuido de líderes, onde eu desenvolvo líderes e todos os seus liderados juntos, onde a gente tem um trabalho de clima organizacional, onde nós temos um trabalho de NPS, né, de poder ver, de entender o que está no coração desse colaborador, cuidar desse colaborador de uma essência significativa e por aí vai. Estou feliz desenvolvendo esse trabalho, né? A minha empresa, né, que eu tenho hoje, desenvolve também para outras empresas, mas o meu foco hoje é transbordar na vida das pessoas, levar essa essência de liderança ao máximo de pessoas possíveis, usar a internet a nosso favor, essa propagação de energia, né? Esse transbordo sobrenatural, essa frequência com uma magnitude gigantesca que a gente não pode mensurar e deixar ela chegar onde ela tiver que chegar, da forma que ela tiver que chegar, sem controle do homem pessoal, sabe? E para a gente poder aqui já partir para o fim, né, para a última etapa, falando sobre a liderança, o processo de liderança das próximas fases que eu vou estar desenvolvendo aí com vocês, falando com vocês aqui, vai ser a liderança de si mesmo. Começar um processo de mindset, de mentalidade, né,
de desinstalar drives que foram instalados errados na tua mentalidade, na tua cabeça, colocando bloqueios que te impedem de acessar lugares que foi feito para você, que está disponível para você, está disponível para nós todos os dias, e que muitas vezes, né, esses bloqueios, esses drives, com tantos erros, né, com tantos códigos que não são nossos, tem nos impedido de abrir portas, de portas e de portas, de lugares, de acessos, de transbordo sobrenatural que te faz respirar e todos os dias saber, meu Deus, que alegria, todas as manhãs quando você acorda, você se sentir vitorioso por estar de pé mais um dia e saber que você nasceu para ser relevante na vida das pessoas que estão ao teu redor, na área de atuação que você foi chamado, na tua essência. Esse é o meu trabalho hoje. Quem caminha comigo já sabe disso. A minha maior paixão, a minha essência, é trazer à tona toda a identidade de quem você é, para você viver a tua identidade, mesmo que você tenha que dizer não para todos ao teu redor, para tudo ao teu redor, mesmo que você tenha que abrir mão de tudo e recomeçar do zero. Uma das escolhas também que eu fiz na minha vida era não trabalhar mais de carteira assinada, a não mais não pensar em concurso público de jeito nenhum, nada contra. Se você tem sonho de seu coração, se você é feliz, faça isso, não deixe de fazer, né? Como o Thiago Nigro um dia contou, eu não sei se foi com o Thiago Brunet, foi. Eles estavam falando sobre a história de um pescador, faz todo sentido para você entender, e eu quero que você entenda essa essência nessa desconstrução. Hoje nós estamos falando sobre uma desconstrução de alguém que vai começar a falar sobre liderança com você, e o primeiro passo, né, do mindset vai ser a liderança de si mesmo, que é algo muito importante. E eles estavam contando sobre a história de um pescador. Vou só resumir para você, né? Mas um pescador que estava lá na praia todos os dias e passava um grande empresário correndo e ficava ali, sabe, apaixonado, mas ao mesmo tempo encucado, porque ele estava ali sempre pegando aqueles 5 peixes no mesmo lugar, da mesma forma. E eu vou colocar minha essência nessa história, né? Para você entender de fato que é uma realidade que acontece no mundo de hoje, e você pode colocar em vários contextos da sua vida, da história das pessoas, da humanidade. E aí esse cara passava encucado e falou assim, cara, eu vou ajudar esse homem. Então ele falava, eu vou ajudar esse homem. E ele chegava lá e falava assim, amigo, vamos fazer o seguinte, tô te observando aí, você é muito bom, você tem sempre o mesmo lugar, esse lugar pertence a você, você tem muita moral aqui, você domina a sua área, você pega todos os dias os seus 5 peixes maravilhosos, peixes de qualidade. E todos os dias você trabalha só essas horinhas aí, mas você sai todo dia com a tua meta, né? Com o teu alvo aí. Mas eu tenho uma proposta, vamos multiplicar isso, você leva 5, se nós contratarmos 5 pessoas para pescar, você ensinar toda a técnica, você deu o teu espaço, você cobra que seja um peixe de cada um, eles saem com 4 e você sai com 10, porque aí cada um vai te dar um peixe, é uma forma de você faturar e tal. Aí o pescador, tá, e depois? Aí ele, depois a gente coloca mais gente, pega mais extensão da praia, multiplica isso, e você em vez de sair com 10, você vai sair com 100 peixes. Tá, e depois? Aí ele falou, depois a gente vai vender pra cidade inteira, você vai ficar super conhecido aqui, tal, você vai ficar bem sucedido. Tá, e depois? Falou, depois a nação, a gente vai ser a maior exportadora de peixe, nação, internacional também, vou mandar, e você vai ficar famoso. E ele falou, e depois? E o cara, acho que, né, pensa o empresário ali, gente, que homem sem visão, que homem sem propósito, imagina quantas coisas pode passar na cabeça de alguém, né? Aí usa a tua imaginação pra isso, né? E aí ele... Não, e aí depois, cara, né? Depois você vai estar de boa para poder ficar de boa, né? Pescando, curtindo a família, tendo mais tempo e tendo muito dinheiro. Sendo próspero. Ele falou, cara, eu sou próspero. Eu trabalho as horas necessárias que eu acho importante para mim, para ter o meu pão de cada dia. Eu sou farturento, eu sou próspero. Minha casa tem tudo. Eu curto a minha família, minha esposa. Todos os dias eu faço café da manhã para ela, todos os dias eu venho pescar, eu pego os melhores peixes, a nossa casa tem muita alegria, a gente é o povo mais próspero dessa terra. Então, eu queria te contar a história para te dizer que se faz sentido para você ser um concursado, tá tudo bem. O importante é que você seja você mesmo. Se faz sentido para você viver essa história que você deseja, que não é igual a do outro, que o outro fica cobrando e que acha que você às vezes é medíocre, mediano, né, na média, não tem problema, não se importe com isso. Viva a tua história. Se você é esse pescador ou se você é esse empreendedor, só não julgue, só não queira que o outro seja o que você é. Detecte quem essas pessoas, o código, né, para entrar no coração dessas pessoas, para multiplicar na vida delas, ele tem que estar dentro da mesma visão, do mesmo coração, da mesma missão, do mesmo valor. Deus, ele nos chamou para algo específico. Nós temos uma missão do ID,
né, do ide em amor, do transbordo, né? E esse amor que ele ensinou, inclusive passando pela terra de uma forma tão linda, em todos os lugares, se conectando com o máximo de pessoas, deixou claro que não eram todos que o seguiam. Isso nos ensinou muito. E que não é todos que seguem até hoje. Por isso que eu falo aos cristãos. Isso é muito claro, tá? Se você não acredita, tá tudo bem também. Eu amo sua vida, né? E tá tudo certo. É um direito que você tem. Ele te dá o livre-arbítrio, inclusive. Mas eu falo aos cristãos. E aos cristãos, eu sempre digo isso. É uma decisão. Ou eu sou um seguidor ou eu sou um perseguidor. E tá tudo bem. Então você também vai ter seguidores e perseguidores. Tá tudo certo. O importante é que você não pare a sua caminhada. Jesus, ele passava vivendo, porque ele sabia quem ele era, para que ele tinha vindo. Dentro da prova dele no deserto, né? A gente sabe que ele foi tentado por 3 coisas que já eram dele. Ele era o pão da vida, não precisava daquele pão que estava sendo oferecido. Ele era rei sobre todas as coisas, ele era o dono do ouro e da prata. Se esvaziou de toda a sua glória, o verbo vivo que desceu do céu. Mas ainda assim ele estava ali, né? Passando por aquela prova, deixando claro, gente, eu sei quem eu sou. Eu sou tudo isso. E eu não vou tentar o meu Deus também naquela outra prova que mandou ele se jogar dali com uma forma de depressão, né? Te mata, porque olha a situação, você está passando fome. Uma decisão dele. Ele foi ser afiado, ele foi passar pelo processo. Como um vinho, né? A uva passa para virar o vinho, o azeite para virar a azeitona, para virar o azeite, o ouro, né? Que passa pelo fogo para ser purificado, para separar toda a impureza daquilo. E você sabe, né, para poder ser refinado e todo o processo, nós precisamos ser processados. Jesus também passou por isso para nos ensinar que isso era a forma natural da humanidade, por todo o pecado que aconteceu, né? Por todo o encargo, né, e toda a responsabilidade que foram gerados de filhos para filhos e multiplicando o pecado na terra. E então ele nos ensinou de forma muito linda todas essas coisas, deixando muito claro, nós não vamos agradar a todos, mas temos que perdoar a todos. Nós não vamos, nós não temos que impregnar, abrir a cabeça de ninguém, jogar lá dentro, fechar e falar, tem que ser assim, não. Né? É ele que faz esse convite, é cada um que vai entender se é o tempo, se não é, como é. Todos vamos passar pelas provas de identidade para descobrir quem é, para ser líder de si mesmo, para poder ter essa convicção e poder liderar a nossa casa com muito amor, gerar os principais discípulos, a raiz firmada, crescer para baixo. E aí depois que cresce para baixo, a gente pode começar a crescer para cima. Isso não significa que não pode ter uma grande tempestade que abala suas estruturas, porque muita gente pensa assim, então agora as pessoas são perfeitas e elas têm que ter o casamento perfeito, a família perfeita. Não, gente. A tempestade pode bater na nossa casa todo dia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Somos seres humanos e a graça dele é que nos basta, é a graça dele que nos guarda todos os dias. Quando a gente acorda e diz, Senhor, eu me humilho na tua presença porque eu não sou nada sem o Senhor. Nada, não posso nada sem o Senhor. Jesus passou por isso, uma construção da sua própria identidade na prova. E é esse tema aqui para falar, né, que você também precisa se permitir, né, a viver essa desconstrução dolorosa, mas necessária, para viver o teu chamado, aquilo que você é, quem você é de fato. E aí, como Jesus também no final da sua prova, né, foi servido pelo Senhor de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão gloriosa, assim também ele faz com os filhos, né? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros, chamados para ser a imagem e semelhança do Criador nessa terra, para fazer obras maiores, porque somos filhos, somos herdeiros. Ele até diz, né, que se o herdeiro for menino, ainda que senhor de tudo, nada se difere de um escravo. Então, nada mais é do que, se eu não tenho a minha identidade revelada, se eu sou uma criança mesmo sendo adulta, eu continuo sendo escravo. Escravo de quê? Escravo do sistema, escravo das pessoas, escravo de mim mesmo. Eu preciso desconstruir tudo isso para viver o código da multiplicação que vem direto do céu. É como se todos os dias descesse uma chuva, direto dentro de você, e aquilo faz transbordar. Eu não vou explicar dentro da ciência dos outros, trazendo um monte de teorias maravilhosas, enfim, você entendeu, né? De toda a tecnologia para te explicar, né, dos algoritmos lá, para te falar sobre multiplicação. Não quero te dar aula disso. Eu quero só usar algumas nomenclaturas assim, que até são usadas por muitas pessoas relevantes hoje no Brasil, jovens que têm queimado no meu coração, o quanto Deus tem falado com muitos deles ao mesmo tempo sobre algo primordial, que é viver o reino de Cristo, que fala sobre isso. E é isso que nós somos chamados, na nossa identidade, viver esse amor de Jesus sem divisão,
sem defender coisas circulares que nos separam e sim nos unir, mas cada um respeitando quem cada um é, conseguir viver com essas diferenças, conseguir respeitar essas diferenças, essas escolhas de cada um, entender que tudo tem um propósito, que tudo faz parte dessa junção, dessa harmonia do reino de Deus, do governo de Cristo, mas governar sim nessa terra, é não governar pessoas, né? Se influenciar, mas a influência de amor, ser relevante, ativacional, né? Ativar as pessoas para o chamado delas, trazer essa identidade revelada todos os dias, curada nessa essência livre, de todos os dias você saber que se Deus te levar amanhã, daqui a 1 segundo, daqui a 10 minutos, você cumpriu a tua missão. Todos os dias você ter esse entendimento, não ter mais medo que te paralisa, medo da morte, porque você sabe que você está numa linda aventura, numa linda missão, uma aventura que não vai acabar, no qual você vai continuar com ele governando, servindo a terra, servindo os povos, servindo o governo dele da melhor forma possível. Isso também é algo que só ele sabe. Se tem mais alguém que sabe, vai falando aí, né? São filhos e filhas, talvez tenha uma revelação que a gente ainda não teve, tá tudo certo, e eu sou muito aberta a aprender também com você todos os dias, né? E é isso, essa primeira parte, né, dessa desconstrução da Tássia, né, da líder de mim mesma, para conseguir dar os passos que eu precisava dar para começar um novo tempo na minha vida. E hoje, né, embora eu ainda não cheguei nem 1% do lugar que eu sei que eu vou chegar, dentro de mim, quando eu falo de lugar, não estou falando de coisas externas, eu estou falando interna, tá? Eu sei que é só o começo, mas ainda assim eu já me sinto completa, porque todos os dias, dentro daquela porcentagem que eu recebo, daquele pouquinho que eu recebo, já é suficiente para me sentir completa, realizada, mas não é o que não pode me parar, sabe? Ela não é a suficiência que eu digo assim de gratidão no meu coração, ela existe, mas jamais algo que vai parar e dizer pronto, porque já não tem a ver comigo mesmo, não tem a ver comigo, não tem a ver só com a minha casa, tem a ver com o mundo. E o mundo quer dizer que pode ser para 10 pessoas e essas 10 vão multiplicar para milhares de milhares através dessa experiência que elas vão ter com elas, com Deus, essa desconstrução do meu eu e se tornar líder de si mesmo. Esse chamado é para quem é líder, para quem influencia pessoas, para quem tem esse chamado de transbordo, que queima no coração ver o outro melhor do que ela, sabe? Isso é uma das respostas. Se você tem dúvida, se você tem chamado para liderança, né? E você fala assim, não, o líder nasce pronto. Não. O líder, ele sabe que ele é líder desde o início, ele já é líder desde o início, sabe? Ele vai construindo, ele vai sendo construído todos os dias conforme ele se permite ser ele mesmo. E essa forma de transbordar, uma das essências é quando você deseja muito que o outro seja aquilo que ele foi chamado para ser e que ele exploda além de você, inclusive. Que você fica feliz quando ele tem mais do que você, quando você vê ele tendo uma vitória e você, quantas vezes aqui na minha casa, eu sem coisas dentro da minha casa até para comer, de verdade. E aí eu vi alguém conseguindo algo, eu sempre me alegrei, sempre. De verdade. Às vezes para você parece assim, é verdade, é verdade. Eu sempre me alegrei na alegria dos outros e sempre me entristeci na tristeza dos outros. Sempre chorei com os que choram e me alegrei com os que se alegram. Isso dentro do processo, depois de 10 anos para cá, né, que eu conheci Cristo, onde ele me visitou, ali foi uma mudança na minha mentalidade, quando ele falou assim, a partir de hoje, você simplesmente vai olhar para você, você vai tirar o olhar do próximo, olhar e expectativa do outro, mas é um processo, você não vai ver tudo hoje. Você vai continuar em constante aprendizado até o fim, para você não ser soberba, não achar que você é a top, a melhor, a maravilhosa, querendo ser melhor do que os outros, tá? Maravilhosa você é, a top você é muito querida, você é muito amada, mas é por mim, viu, filha? É por mim e aqueles que são seguidores, que me seguem também, que tiverem códigos e acessos junto com você, vão entender o chamado, vão caminhar com você e vocês vão alinhar as visões aí, vão explodir ainda mais dentro dessa proporção de gestão de pessoas, né? Do reino de Cristo dentro das empresas, que é aquilo que você clama muito, que você orou muito e que eu te dei esse acesso. É isso, pessoal. Um pouquinho da minha história. Não acaba por aqui, vão continuar mais momentos. Nosso próximo encontro, eu vou falar de um tema muito importante, que eu quero muito te convidar a fazer parte, que é o tema Não Basta Ser Líder, é preciso agir como tal. Então é forte, segura essa. E eu te espero nos próximos capítulos dessa série do Código da Multiplicação, onde nós vamos falar sobre mindset, 12 over delivery, nós vamos falar sobre um processo, alguns pilares, sobre mentalidade transformada, né?
Nós vamos falar tudo dentro da área da liderança, nós vamos falar sobre as tarefas, sobre como desenvolver isso na prática dentro das empresas, das organizações, etc., na sua vida, com o seu time. E o over delivery, que é entregar além, né, o transbordar, a multiplicação, né, dessa semeadura diária que você faz todo dia, que é algo muito mais além do que você pode calcular, mensurar, tem a ver com alvos, muito mais além do que metas pessoais, individuais. Isso é muito mais além e é algo que todos os dias eu aprendo. Tá bom? Obrigada pela tua participação. Eu espero que tenha sido relevante para você. Um beijo. Fiquem com Deus.